Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Aproveitando o espírito da Rio+20, pedimos, a partir de agora, a flexibilidade de todos ao longo desse dia de debates, de muito trabalho, pois, apesar do enorme esforço para recebê-los de maneira mais confortável possível, claro, em eventos deste nível e deste porte, imprevistos podem acontecer, contamos sempre com a compreensão de todos. Nesse sentido, em função do grande volume de pessoas circulando no Rio de Janeiro, o que poderia dificultar o almoço fora deste espaço, adaptamos um brunch que será servido nesta mesma sala, no intervalo entre as duas etapas de palestras e debates deste nosso dia de trabalhos. Nesse caso, se formos eficientes, sobrará tempo para que todos possam visitar o espaço logo após o almoço e retornar ainda para o painel da tarde. Isso tudo a gente vai adequar de acordo com as possibilidades da maioria. É justamente por esse motivo que serei bastante rigoroso, me foi solicitado isso, com relação ao cumprimento do tempo determinado a cada palestrante. Mais do que nunca conto com a compreensão, com a colaboração de todos, sei que poderei contar com ela para que a gente possa otimizar os nossos trabalhos. Um lembrete importante: este evento é transmitido online pelo site www.humanidade2012.net. O evento Segurança Alimentar e Sustentabilidade no Agronegócio está dividido em dois painéis, o da manhã focado em agricultura, o da tarde focado no setor de carnes. Ao longo do dia, produtores apresentarão cases de sucesso do agronegócio com foco na sustentabilidade e ouviremos ainda palestras e debates, contando com pesquisadores, acadêmicos, representantes de ONGs e lideranças setoriais, em uma dinâmica que estimulará a nossa reflexão a respeito de temas centrais da Rio+20. Para dar início a esses trabalhos e para compor o palco de abertura, eu quero convidar o excelentíssimo senhor Mendes Ribeiro Filho, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Bom dia. Quero convidar ainda o senhor Geraldo Coutinho, vice-presidente do Centro Industrial do Estado do Rio de Janeiro. Convido também o senhor Benedito Ferreira, diretor titular do Departamento de Agronegócio da Fiesp. Convido também o senhor Márcio Lopes de Freitas, presidente da OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras. Registramos ainda as presenças do senador Sérgio Souza, do senhor deputado federal Homero Pereira, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, do deputado federal Duarte Nogueira, do secretário de Relações Internacionais Célio Porto, secretário de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo Erickson Camargo Chandorra. Convidamos agora o diretor titular do Departamento de Agronegócio da Fiesp, senhor Benedito da Silva Ferreira, para proferir as palavras de boas-vindas e dar início aos trabalhos. Doutor Benedito, por favor. Muito bom dia a todos. Meu caro ministro Mendes Ribeiro, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, senador Sérgio Souza, deputado Homero Pereira, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, deputado federal Duarte Nogueira, Dr. Rodrigo Loures, presidente do Conselho de Inovação e Competitividade da Fiesp, meu caro Márcio, presidente da OCB, autoridades, lideranças empresariais, meus amigos. Em nome da Fiesp, gostaria de dar as boas-vindas ao Espaço Humanidade 2012, que durante essas 2 semanas, e graças à parceria com a Firjan e a Fundação Roberto Marinho, transformou-se no nosso endereço no Rio de Janeiro durante a Rio+20. Aproveito para agradecer o entusiasmo das 43 entidades que apoiaram esse encontro e também para destacar o papel do Conselho de Informações sobre Biotecnologia, o CIB, na iniciativa de reunir os cases de sucesso do agronegócio relativos à sustentabilidade através da concepção do Sustenagro, cuja uma pequena parte veremos hoje no período da manhã. Quero ressaltar também a importância da discussão do painel da tarde, com foco nas carnes e a disposição das entidades e lideranças
em discutir tema de forma clara e transparente. Não poderia deixar de registrar meus agradecimentos pela aguerrida equipe do Departamento de Agronegócio da Fiesp, que trabalhou com afinco na realização deste evento. Um dia inteiro de discussão do papel do agronegócio, em especial o brasileiro, no contexto da segurança alimentar e da construção da tão desejada economia verde. Isso mostra o compromisso da indústria em continuar oferecendo suporte a essa atividade, que vem cumprindo o seu papel em cada um dos alicerces que formam o tripé da sustentabilidade. Nenhuma agricultura e nenhuma pecuária do mundo são tão observadas como a brasileira. De nenhum país se cobra tanto em termos de preservação ambiental, ao mesmo tempo em que, do mesmo país, se espera o maior aumento de oferta da produção de alimentos para atender às metas do milênio estabelecidas pela ONU, abastecendo o mundo de forma equilibrada. É possível a gente conciliar essas duas demandas? Trata-se, sem dúvida, de um enorme desafio. É de se entender que o país com a maior biodiversidade do mundo seja olhado com lentes de aumento. Afinal, temos 65% do território coberto com vegetação nativa, constituindo verdadeiro patrimônio da humanidade, que deve ser preservado e com forte compromisso de toda a sociedade brasileira. Por outro lado, é de se compreender também que uma das agropecuárias mais dinâmicas do mundo esteja no centro dos debates globais. Para evitarmos uma posição de extremos nesse debate, e aproveitando o gancho da Rio+20, propomos uma leitura econômica dessas questões, o que pode ajudar a entender onde produção e preservação encontram o seu equilíbrio. O mundo atravessa um período de aumento expressivo no consumo de alimentos, impulsionado pelo incremento das rendas das famílias dos países em desenvolvimento e pela acelerada urbanização de nações como a China e a Índia. Enquanto isso, a produção agropecuária global tem crescido a um ritmo inferior, gerando uma situação apertada da relação produção-consumo, que pode ser agravada ou atenuada em função da crise econômica mundial. Ainda assim, notamos que a relação estoque-consumo caiu dramaticamente na última década. Ao mesmo tempo, olhando por uma perspectiva histórica, fica claro que o mundo apresenta limitações para expandir a área destinada à produção de alimentos. De 1960 até hoje, a população urbana triplicou, o consumo mundial de grãos aumentou mais de 200%, e o das carnes mais de 400%, enquanto a área cresceu apenas 10%. É justamente nesse ponto onde produção e preservação começam a andar juntos, pois só foi possível fechar essa conta graças aos ganhos sucessivos de produtividade ao redor do mundo. Mais produção por unidade diária é igual à preservação. Pois, para citar o exemplo do Brasil, para produzir a atual safra de grãos sem os avanços tecnológicos dos últimos 20 anos, e aí entra a indústria como uma importante contribuição, precisaríamos de mais 50 milhões de hectares. Entretanto, e a despeito do avanço extraordinário, especialmente nas últimas décadas, voltamos ao ponto original dessa discussão, que tem relação direta com o evento de hoje. Vivemos uma situação de sensível equilíbrio entre produção e consumo de alimentos, com reflexos na alta dos preços internacionais das principais commodities agrícolas. O resultado deste fato é a volta da inflação de alimentos, especialmente a partir de 2007, e que é percebida de maneira mais dramática nos países em desenvolvimento e, em especial, aqueles mais pobres, já que nessas nações o maior gasto das famílias é direcionado para a compra de comida. Assim, para continuar respondendo adequadamente ao desafio de abastecer o mundo com sustentabilidade, é preciso um novo salto tecnológico, que alavanque os ganhos de produtividade necessários para o aumento da produção.
assegurando a preservação dos recursos naturais e contribuindo para que a meta de redução da fome no mundo seja alcançada. Como uma conferência como essa nos motiva a reflexão e aspirações olhando o futuro, esperamos que possamos transformar os cases que ouviremos aqui em práticas corriqueiras do agro, que as posições mais extremadas possam convergir para um equilíbrio construtivo de posicionamentos, que possamos exportar nossa tecnologia e auxiliar o desenvolvimento de países através da ampliação de uma cooperação técnica ativa, já que a África, por exemplo, terá um papel fundamental nesse contexto. Que consigamos mostrar que o desenvolvimento econômico pode caminhar junto com a preservação dos recursos naturais, até porque, olhado pelo prisma do ser humano, não há nada mais insustentável do que a desigualdade. Muito obrigado a todos e bom evento. Muito obrigado, senhor Benedito da Silva Ferreira. Quero anunciar agora as palavras do senhor Geraldo Coutinho, vice-presidente do Centro Industrial do Estado do Rio de Janeiro. Doutor Geraldo, por favor. Muito bom dia ao senhor ministro Mendes Ribeiro, senhor Márcio Lopes, presidente da OCB, meu colega Benedito, autoridades, deputados, senador, os colegas empresários da agricultura, do agronegócio, muito bom dia. Eu diria que o Benedito, que me precedeu aqui, já fez um briefing absolutamente completo, que dispensa, ou pelo menos me inibe de fazer qualquer outro tipo de observação na linha que ele abordou, até mesmo para não ser repetitivo. Vocês me permitam só fazer aqui uma brevíssima reflexão sobre o conceito que moveu os idealizadores desse evento, os realizadores, ao final, as instituições e federações que conseguiram levar adiante essa ideia, esse projeto que hoje a gente comemora aqui nesse espaço tão nobre. Desnecessário lembrar que o tema de sustentabilidade não é novo, é um tema já recorrente nessas últimas 2 ou 3 décadas. Qualquer debate que se estabeleça dificilmente irá incorporar alguma novidade em temas já tão explorados, já tão quase que já capilarizado por toda a sociedade, por todos os povos. Eu diria que se alguma coisa de nova a gente pudesse trazer para cá, é exatamente o conceito de que é hora de a gente tratar de uma forma diferente um tema velho. Ou seja, é uma hora de a gente trazer a sociedade para dentro dessa discussão. Esse tema ele é de uma complexidade, de uma importância tão fundamental que não é possível imaginarmos que ele fique compartimentado em cúpulas ou em grupos de elite ou até mesmo em organismos outros, por mais legítimo que seja. É um tema que ele tem que ser aberto, ele tem que alcançar e ser inserido dentro da agenda da sociedade como um todo, porque a sustentabilidade é um problema de todos nós que compomos a civilização mundial. E para tanto, ela precisa, as soluções precisam ser compartimentadas. E é isso que a gente imagina que possamos ter aqui no dia de hoje. Não temos a pretensão de trazermos nenhuma ideia acabada, muito menos soluções prontas. Muito pelo contrário, os cases que aqui serão apresentados, as palestras que são preferidas, imaginamos que elas sirvam mais como gatilho provocador para que os senhores façam as suas próprias reflexões, formem suas próprias ideias e, a partir daí, possam contribuir conosco para a oferta de sugestões que componham um caderno de soluções que será sempre dinâmico e imutável na linha do tempo, porque esse é um tema que, definitivamente, ele jamais poderá ser entendido como esgotado ou como acabado. Ele será dinâmico e preocupante ao longo de toda a existência humana. Espero que todos tenham uma manhã produtiva e que, ao final dos trabalhos, possamos alcançar esse objetivo, que é enriquecer as nossas possibilidades diante de tema tão importante. Muito obrigado. Muito
Muito grato, doutor Geraldo Coutinho. Quero convidar agora o senhor Márcio Lopes de Freitas, presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, para tomar a palavra, por favor. Muito bom dia. Eu quero cumprimentar a este grupo que está aqui, em primeiro lugar, cumprimentando o ministro Mendes Ribeiro, esse grande companheiro, um grande aliado nosso, uma pessoa que tem feito um esforço tremendo para nos amparar, nos ajudar a abrir as nossas portas. Cumprimentar você que nos recebe, Benedito, e nos convidou para estar aqui com vocês, o que nos honrou muito. Quero cumprimentá-lo e agradecer. Doutor Geraldo, que nos recebe aqui no Rio de Janeiro, nos dando essa oportunidade de estar por aqui. Quero aproveitar para cumprimentar aqui pessoas muito importantes, muito especiais. Senador Sérgio, é um prazer tê-lo por aqui e sempre nos acompanhando. Homero Pereira, nosso deputado, presidente da nossa Frente Parlamentar da Agricultura. Quero cumprimentar vocês, dois parlamentares, em nome de vocês, agradecer a todo o Congresso Nacional por toda a força que tem dado à agricultura brasileira, à pecuária brasileira. Em nome de vocês dois, o reconhecimento da agricultura, em especial do movimento cooperativista que eu represento, pelo trabalho que vocês fazem. Cesário, quero cumprimentá-lo, quero cumprimentar o Pedro Arraes, e quero aqui, cumprimentando a todos vocês, eu gostaria de cumprimentar todos os amigos que estão aqui, os grandes companheiros, viu, ministro Mendes? São tantos amigos que a gente gostaria de estar citando a todos, mas eu gostaria de citar um especial, um que está recebendo uma missão muito importante, que tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo aqui no Rio Mais 20, que é o Roberto Rodrigues, que todos vocês já conhecem, mas que, a partir do dia 29 do mês passado, é o embaixador mundial da FAO para o cooperativismo. Eu tomo a liberdade, Roberto, de botar você nessa saia justa, mas você já está acostumado a sair disso, porque é muito importante esse título, é muito importante esta posição para o Brasil, para o cooperativismo, para a segurança alimentar do mundo e acho que para o tema que nós estamos discutindo aqui no Rio Mais 20. Nós vivemos, e eu vou aqui, Benedito, tomar a liberdade no espaço que você nos oferece, de falar desse movimento cooperativista. O movimento que eu tenho a responsabilidade de representar no Brasil e que o Roberto já representou a nível mundial como ex-presidente da Aliança Cooperativa Internacional. Há alguns anos a gente vem insistindo nas Nações Unidas, desde a época do Roberto, presidente da CI, que o cooperativismo merecia um destaque maior perante os países, as nações participantes da ONU, das Nações Unidas, e trabalhávamos para que nós tivéssemos a oportunidade, João Sampaio, de ter o reconhecimento dessas nações. Isso nunca dava certo, sempre tinha outras prioridades, as políticas na ONU. O que aconteceu foi que, na crise que todos nós vimos se agravar em 2008 para 2009, o momento que se viveu o mundo, houve um comportamento global e houve um comportamento especial do movimento cooperativista, que, aonde estavam presentes as cooperativas, houve uma mitigação dos efeitos nefastos da crise no mundo inteiro. Isso quem está dizendo não é o presidente da OCB, suspeito disso, não. Quem disse foi as Nações Unidas, que observaram isso. Aqui no Brasil, na prática, nós podemos observar isso em diversos setores. Eu vou dar dois exemplos só para vocês. Final de 2008, segundo semestre de 2008, primeiro semestre de 2009, o Sistema Financeiro Nacional recuou 4% nas operações de crédito. Vocês todos sabem disso. As cooperativas de crédito que atuam no Brasil
cresceram 22% a sua oferta de crédito no mesmo período. As cooperativas, os setores de... E o ex-ministro Turra, que está aqui com a gente, conhece bem isso, onde nós tivemos, no setor de carnes, as empresas recuando e desalojando pintinhos e suínos com seus produtores, fornecedores, as cooperativas cresceram a sua participação, mesmo os mercados estando fechados. Porque as cooperativas, gente, estou citando esses dois exemplos, isso aconteceu no mundo inteiro. As cooperativas têm responsabilidade com o seu cooperado, com o seu produtor. Então, a cooperativa de crédito, ela não tem que buscar melhor remuneração e aplicar em algum derivativo que ela acha seguro, e às vezes acaba alguns aplicando lá em Nova York, mas ela tem que aplicar em quem é dono da cooperativa, em quem é sócio da cooperativa, e o recurso dela tem que voltar. E é isso que o Ismael fez lá em Guariba, na cooperativa de crédito. Foi isso que a Aurora fez com carnes lá em Santa Catarina, Turra, você sabe bem desse processo. Então, as cooperativas tiveram, como esses dois exemplos no Brasil, um papel, Benedito, mitigador dos efeitos da crise. Isso foi muito sensível. Essa sensibilidade foi tão grande no mundo que as Nações Unidas, aí sim, resolveram consagrar o ano de 2012 como um ano internacional do cooperativismo. E foi por isso que nós estamos comemorando, nesse ano, além daqui da Rio+20, essa oportunidade, e com reconhecimento que as cooperativas realmente constroem um mundo melhor. E eu queria deixar isso uma outra posição muito clara. Aqui tem muitos representantes de empresas, e as cooperativas não vieram para substituir papel de empresas, de bancos, de entidades privadas, nem papel do governo, de entidades públicas. As cooperativas vieram para conviver e juntar essas pontas. Às vezes, diminuir um pouco ou mitigar um pouco os efeitos negativos das questões mais radicais de uma ou de outra parte. Mas é por isso que as cooperativas realmente podem construir um mundo melhor e podem ajudar nesse processo. Neste tema da sustentabilidade, da preocupação com o nosso futuro, ministro Mendes Ribeiro, tem tudo a ver com o nosso movimento cooperativo. Porque cooperativa, é bom deixar claro, não é ação entre amigos, não é casa de benevolência. Cooperativismo é uma atividade econômica. Mas nós acreditamos que, através da boa atividade econômica e da eficiência econômica, nós podemos ter mais eficácia social. E por isso que nós somos uma ferramenta correta para a sustentabilidade. Dentro desse tema, Benedito, que eu queria colocar aqui, dentro desse espaço, o cooperativismo como uma ferramenta para estar junto com a indústria, para estar junto com o comércio, com o sistema financeiro, para ajudar a mitigar os efeitos nefastos das crises ou ajudar a alavancar esse grande tema, que não é um desafio, é a grande oportunidade que nós temos de criar um mundo mais sustentável. As cooperativas são aliados disso. Muito obrigado pelo espaço e vamos ter todos um bom dia de trabalho. Senhor Márcio Lopes, muito grato. Ouviremos agora as palavras do excelentíssimo senhor ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro Filho. Ministro. Ontem eu fui na inauguração do espaço do CNA, da CNA, que é algo de maravilhoso, e eu lá disse que deixaria o ministro de lado, também um advogado, e me reportaria ao jornalista que eu sempre quis ser. E apenas relatei, narrei, fiz uma reportagem daquela beleza que eu estava vendo. Hoje eu confesso que o deputado gostaria de falar. O jornalista sempre tem a vontade, e o talento do nosso apresentador sabe disso, de se reportar aos fatos,
pensar detalhes importantes e, em cima desses detalhes importantes, fazer a pauta da sua fala e discorrer sobre os assuntos principais. Mas eu preciso dar noção, à minha pessoa, da função que eu ocupo e da responsabilidade, nesse momento, da fala do ministro da Agricultura do Brasil. E é nessa condição que eu me dirijo aos senhores, e nessas condições é que eu não posso me permitir deixar de fazer a liturgia da fala. Eu preciso citar, com muita honra, o meu prezado diretor titular do Departamento de Agronegócio da Fiesp, meu caro Benedito Ferreira, o Geraldo Coutinho, vice-presidente do Centro de Indústrias dessa terra maravilhosa, que é o Rio de Janeiro, o meu caro Márcio Lopes de Freitas, presidente da OCB, as cooperativas que, no meu ponto de vista, são definitivas para que possamos agregar valor e, com isso, aumentar o emprego. Homero Pereira, presidente da nossa frente, parlamentar da agropecuária, meu caro senador da República, Sérgio Souza, do nosso estado produtivo do Paraná, meu ministro, meu amigo, meu irmão, meu conterrâneo Francisco Turra, que honra te ter aqui. Uma vez eu sou muito brincalhão, aí apertei a mão do Roberto Rodrigues e disse para ele, Roberto, quando eu crescer eu quero ser igual a ti. Aí o cara que estava do nosso lado disse, então tu não vai a lugar nenhum, porque tu é do tamanho dele, Mendes. Mas em capacidade intelectual ele é imbatível. Meus respeitos, minha alegria, minha satisfação em lhe ter aqui, meu ex-ministro Roberto Rodrigues, que muito me ajuda, hein? Assim como o Turra, vai lá, me puxa a orelha, senta comigo, me dá conselho, e eu nasci para aprender, eu não tenho nenhuma vergonha de não saber. Meu prezado Duarte Nogueira, nosso líder do PSDB, nosso companheiro, nosso aliado. Acho que em futebol não existe mais ponta direita e ponta esquerda. Fará quando se trata de Brasil e quando se trata de bem comum. Eu queria saudar o nosso presidente da Conab, nosso presidente da Embrapa, meus queridos amigos, meus companheiros de equipe, meus secretários. Vou tentar ser o mais breve possível. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Brasil. Sintam-se em casa, nessa nação de múltiplas raças e de índole trabalhadora. Sirvam-se acolhidos por essa terra extremamente gentil e fértil que estamos preservando em nome das futuras gerações. O Brasil passa por profundas transformações. Nossa população está amadurecendo. Este é o termo correto, amadurecendo. A expectativa de vida do brasileiro, que era de 70 anos em 2000, e muitas vezes não nos damos conta disso, passou para 73 anos, 9 anos depois. Em 2020, as classes A, B e C representarão mais de 61% das famílias. Ou seja, em menos de uma década, teremos uma população mais madura, com maior poder aquisitivo e mais exigente, consumindo mais e melhor. A desigualdade do Brasil caiu pelo 11º ano consecutivo. Atingiu o menor índice nos últimos 50 anos. Às vezes, esses dados não são considerados por nós. Não temos dúvida que a educação foi o fator que mais contribuiu para a melhoria desses índices, além do aumento do emprego formal, da redução da natalidade e, fundamentalmente, dos programas sociais de inclusão e geração de renda promovidas por nosso governo. Mas, apesar de todos os esforços governamentais, ainda estamos entre os 12 países mais desiguais do mundo. Não podemos simplesmente esconder esse fato. Precisamos trabalhar para continuar mudando essa realidade. Quando falamos em sustentabilidade, tratamos de aspectos econômicos, sociais e ambientais. E quando debatemos
sobre economia verde, buscamos melhorar as nossas práticas e buscamos, sim, agir com equilíbrio. Como ministro da Agricultura, não poderia estar aqui hoje tratando de sustentabilidade e economia verde se o nosso governo não tivesse investido fortemente em 3 pilares fundamentais, ponto de partida, mola propulsora de qualquer objetivo que se quer chegar. São eles: estabilidade econômica, educação e geração de renda. Somos a 6ª economia mundial e queremos ser protagonistas nas nações efetivas que visem o equilíbrio entre a demanda e a oferta de alimentos, de forma a reduzir a fome no Brasil e no mundo. O governo atuou primeiramente na erradicação da pobreza, seja no campo ou na cidade. A intenção de acabar com a miséria por meio de geração de emprego e renda. Este é o cerne do Programa Federal Brasil Sem Miséria, que congrega as outras iniciativas importantes, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Para quem tira seu sustento da natureza, há ainda os programas Bolsa Verde e o Rede Brasil Rural, e o Programa Agricultura de Baixa Emissão do Carbono, que de norte a sul do Brasil aliam preservação ambiental e mais renda no campo. Prova disso é a diminuição do ritmo de desmatamento na Amazônia. Que dado impressionante! Um exemplo marcante é que no principal estado do Brasil, o Mato Grosso, o desmatamento foi reduzido em 74% em 6 anos. Essa é a forma que o Brasil encontrou para crescer com sustentabilidade. A estabilidade econômica levou o país a ter condições de se comprometer com metas sustentáveis e importantes para todo o planeta. Na COP15, em 2009, firmamos um compromisso, lembram? Voluntário, de reduzirmos a emissão de gases do efeito estufa em 37%. São dados que precisam ser dados porque precisam ficar. Essa meta equivale à diminuição do lançamento na atmosfera de 1 bilhão de toneladas de gás carbônico até 2020. Já em Durban, no ano passado, a atuação afirmativa dos países emergentes na COP17 foi fundamental para os avanços obtidos durante a cúpula. O Brasil foi um dos primeiros países a apresentar metas claras de diminuição do desmatamento e comprometeu-se também em fazer aportes anuais para o Fundo Verde. Nosso país se tornou líder em inovação agropecuária no mundo tropical. Pela ferramenta da pesquisa, conseguimos diversificar e inovar nossos sistemas de produção agropecuária, ajudando o país a garantir a sua segurança alimentar e aumentar as exportações. Exportamos para mais de 200 mercados em todo o mundo. Em maio último, o saldo das exportações do agronegócio chegou ao patamar de 10 bilhões de dólares. Nos últimos 12 meses, o acumulado atingiu a cifra recorde de 80 bilhões de dólares. Estamos perseguindo um modelo de agropecuária que conserva a biodiversidade, que protege a qualidade do solo e da água, que gera a inclusão produtiva e promove a erradicação da pobreza. Estamos avançando também no campo político. Fruto de um amplo processo de debate que dura de mais de 10 anos, o novo Código Florestal representará um passo crucial para o aprimoramento da regulamentação ambiental no Brasil e servirá de referência para o mundo. Creiam disso. O Brasil possui 851 milhões de hectares. Desses total, 61% são de território preservado e 33% destinados à produção agropecuária, florestas, fibras, energia, hortifrutigranjeiros, entre outros. Nossa produtividade em grãos cresceu 290% em 50 anos. No mesmo período, o rebanho de gado cresceu 250%. Olha que número! Com um acréscimo em áreas de apenas 39%. Como é que se faz isso? Estamos investindo em eficiência e em competitividade na produção de alimentos. A evolução da produção de alimentos em relação à área plantada nos mostra a importância da eficiência no campo. Em 1991 até 2012, e eu já estou encerrando, nossa produção de grãos aumentou 176%.
enquanto que a área plantada necessária para suportar essa produção cresceu apenas 36%. Esta é a resposta que o nosso país e os nossos produtores estão dando para o desafio de aumentar a produção de alimentos com segurança e qualidade. Entendemos que, dessa forma, encontraremos uma solução mais permanente para a redução da volatilidade dos preços agrícolas no mundo todo. A sociedade também espera da agricultura uma contribuição significativa na produção de energia renovável, na geração de riqueza para quem vive na terra e na redução da emissão de gases de efeito estufa. Para tanto, o Ministério da Agricultura desenvolve ações importantes na construção de sistemas agroalimentares e agroindustriais limpos. Primeiramente, destaco o Programa de Agricultura de Baixa Emissão do Carbono, conhecido como Programa ABC, que tem como principal objetivo a redução da emissão de gases de efeito estufa. Para o ano safra em curso, foram disponibilizados recursos na hora de 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Destaco também o Programa de Agroenergia, que visa o fomento da produção de energia renovável a partir de produtos agropecuários e o uso da biomassa para a geração de energia elétrica. A agroenergia é responsável por cerca de 30% da energia ofertada. Eu acho que chegou a hora de terminar. A sensibilidade do político alerta ao ministro. Outras coisas ainda precisavam ser ditas, mas eu fico com uma máxima. Rio+20, ele vai ser, para os senhores, para mim, para o Brasil e para o mundo, aquilo que nós quisermos que seja. Eu diria que o Rio+20, ele vai pegar uma criança, vai conduzir pela mão e vai ensinar a não cair quando subir a escada. E quando ele sentir essa criança firme, ele vai largar a mão e vai fazer com que ela possa ascender ao topo mais alto daquilo que nós esperamos, que é o desenvolvimento com sustentabilidade, com respeito com nossa gente e com o nosso mundo, com mais qualidade, com mais confiança no amanhã. Aponta abaixo quem aponta em cima das estrelas. Eu aponto acima das estrelas, porque confio na minha terra e na minha gente. Muito obrigado. A sensibilidade do político alerta o ministro e cumpre o timing do jornalista, viu, ministro Mendes? Um prazer ouvir o senhor. Muito obrigado. Quero agradecer ao nosso ministro Mendes Ribeiro, agradecer também ao doutor Benedito, doutor Geraldo, senhor Márcio, pelas palavras iniciais. Quero convidá-los a todos a tomarem seus lugares agora na nossa audiência, para que possamos dar prosseguimento a essa etapa do nosso encontro. A partir desse momento, iniciaremos o primeiro painel do nosso evento, denominado Sustenagro. Para este efeito, para dar continuidade a esta etapa, quero convidar a virem ao palco os senhores André Nassar, o diretor-geral do ICONI. Doutor André, por favor, seja bem-vindo. Obrigado. Quero convidar também o senhor Elíbio Reck, pesquisador da Embrapa, a vir ao palco. Gostaria de lembrar aos senhores que no material entregue a vocês encontram-se blocos para perguntas que devem ser entregues, assim que formuladas, devem ser entregues ao nosso pessoal de apoio que está presente no auditório. Eles podem ser identificados com as camisetas pretas que os senhores vão divisar com facilidade e nós utilizaremos, sobretudo eu, que conto muito com as perguntas dos senhores, vou me valer delas, que serão muito melhores que as minhas, para o momento dos debates. Fiquem à vontade, só solicitamos que quem formular as questões se identifique e deixe o seu nome registrado e o seu e-mail. Para apresentar a partir de agora o agro brasileiro em 2030, essas perspectivas, quero convidar o senhor André Nassar, o diretor-geral do ICONI. Por favor. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui.
Eu acho que essa oportunidade, queria saudar o ministro, claro, saudar o deputado Homero aí como presidente da Frente Parlamentar e o Benedito em nome de todas as lideranças que estão aqui. É um prazer enorme estar aqui. A gente vai mostrar um pouco do que a gente está entendendo, como é que a gente está enxergando o crescimento da agricultura. De certa forma, esse é um produto desse outlook que a gente desenvolveu com a Fiesp para 2022. O deputado Homero não está, então saudar o deputado Duarte Nogueira, claro, né? Nosso companheiro lá está sempre lendo as coisas que a gente escreve, né? Então, quer dizer, a ideia básica aqui é a gente falar, eu queria falar de duas coisas. Queria falar de como é que a gente está enxergando, como é que a agricultura brasileira vai responder esse crescimento de demanda e como é que a agricultura brasileira deve internalizar o que a gente está chamando da agenda de desenvolvimento sustentável. Porque a gente acha que uma grande discussão que teve aqui, e a gente tem tentado participar de todos os eventos, eu acho que uma conclusão importante da Rio+20 é que existe uma percepção, ninguém tira a relevância da importância do setor agrícola, que eu acho que a discussão aqui foi muito mais madura até de que certas discussões que a gente tem no Brasil, né? Algumas discussões até simplistas, eu acho que aqui as discussões foram bem mais complexas e interessantes sobre o papel da agricultura do ponto de vista de segurança alimentar, do ponto de vista de produção de bioenergia, de fibras e tudo, né? Mas tem essa percepção que a agricultura é um setor que gera impacto, não tem jeito, porque é um grande utilizador de recursos naturais, né? E que existe um desafio de como é que você minimiza esses impactos no futuro, porque talvez aí com um aumento de 3 bilhões de pessoas, que é sair de 6 milhões para 6 bi para 9 bi, que é o número aí da ONU para 2050, talvez com os impactos que o setor hoje gera, você não consiga chegar nesse resultado que é esperado em termos de produzir mais e reduzir os impactos. Então, eu acho que é muito importante, queria dar uma mensagem no final de como é que a agricultura podia internalizar essa agenda ambiental, que dentro do Brasil eu chamaria de agenda pós-código. Nós temos um novo código, o código está resolvendo boa parte dos problemas, agora é uma outra fase. É uma outra fase, eu acho, que nós temos que entrar. Bom, para não perder, nós temos 15 minutos só, né? Eu já comi 5, então eu vou correr. Bom, eu não vou falar dessas coisas que a gente já falou, mas porque acho que todo mundo... basicamente a mensagem que nós não temos um problema de demanda, né? Porque demanda vamos dizer assim, é o que está sobrando, pelo menos, aí no mundo, né? Claro que com alguns ajustes, mas a gente não tem um problema de demanda. Segunda coisa, o Brasil, quando a gente pega, por exemplo, os dados de crescimento de produtividade da agricultura, o Brasil é o país que mais cresceu a produtividade da agricultura, comparado com outros grandes produtores, quer dizer, não se discute o papel do Brasil nem como produtor, nem como exportador e nem como o país que incorporou o que tem de mais inteligente em termos de expertise e de tecnologia de agricultura. Certo? Está aí o gráfico do crescimento da produtividade total dos fatores da agricultura. Acho que isso é muito importante, tá? Da gente falar. Quer dizer, você tem um modelo de produção na agricultura brasileira que foi o modelo mais eficiente do ponto de vista de produção nos últimos 20 anos, comparado com qualquer outro país do mundo que é grande produtor. Tá? Eu acho que assim, digamos, é importante pensar nisso, né? Mas claro que aqui, de novo, nós estamos olhando produção, né? Nós não estamos olhando impacto, vamos dizer assim. O negócio do uso da terra, então, a gente tem tentado traduzir esses números, o ministro falou, eu tinha certeza que ele ia falar esse número, a ministra Isabela falou ontem também. Então, assim, também eu acho que é importante a gente lembrar ao mundo que a gente tem 60% aí de florestas preservadas, né? Conservadas. Então, acho que... e a gente precisa mostrar um pouco graficamente isso, para as pessoas entenderem. Então, a gente está procurando sair um pouco das tabelinhas e ir um pouco para essas soluções que impressionam mais as pessoas em formatos desse tipo, né? E tentar harmonizar um pouco esses números também. Bom, deixa eu ir direto, quer dizer, a gente olhando, então, a gente pegando aquilo que a FAO está falando em termos de produção para 2030, a gente vê que carne, frango... desculpa que está em inglês a apresentação, era mais por conta de imaginar que tem alguns estrangeiros aqui, facilita para eles enxergarem os slides. O Brasil vai ganhar participação de mercado em todos esses 3 produtos daqui até 2030. E o crescimento da produção brasileira, aí no caso da exportação brasileira, vai ser infinitamente maior do que o crescimento da média mundial.
Então, o Brasil vai ganhar market share e vai crescer mais do que o mundo, né? Então, quer dizer, você tem... quando a gente fala que tem uma oportunidade para o setor agrícola brasileiro, para o agro brasileiro muito grande, a gente não é brincadeira, certo? Até 2030 esse negócio está colocado. Isso vale para as 3 carnes, isso vale para a soja, isso vale para milho, isso vale para açúcar. Eu não pus as outras lavouras aí, porque senão a gente ia passar o dia inteiro, os outros produtos, ia passar o dia inteiro discutindo. Mas, enfim, em todos esses produtos o Brasil vai crescer, do ponto de vista de exportação, mais do que a gente espera na média mundial, e o Brasil vai ganhar participação de mercado. Tanto na exportação quanto na produção. Vocês vejam que a barrinha aí de crescimento anual da produção brasileira nos 3 produtos, soja, milho, dos grãos, soja, milho e açúcar de um lado e frango, boi e porco do outro lado, em todos eles o Brasil vai crescer mais do que o mundo, né? Então, não tem jeito, quer dizer, se vira a atenção do mundo para o Brasil, e eu acho que a gente não adianta mais fazer o discurso só que a gente vai conseguir atender a demanda mundial, mas que a gente vai conseguir a demanda mundial adotando um padrão de agricultura que tem uma certa meta de reduzir seus impactos nesses próximos 20 anos. Eu acho que a gente devia adotar esse discurso e passar a mostrar como é que isso é possível, porque nós já temos essa experiência, né? O Brasil tem experiência do plantio direto, que já é isso. O Brasil tem experiência de aproveitamento da biomassa agrícola, que já é isso. Agora a gente precisa de mais coisas. Eu acho que a gente precisa de mais coisas, porque aí você cria um efeito de demonstração super importante, né? Acho que esse é um dado interessante, né, que é o dado de crescimento das lavouras e já algum nível importante de intensificação da pecuária, que a gente já está acontecendo, e a gente está projetando que isso vai continuar acontecendo, né, com uma demanda por área nova muito pequena comparada com o resto com o histórico brasileiro. Então, também a agricultura brasileira está trazendo... É verdade o que o ministro falou, quer dizer, claro que você sempre pode discutir que a redução do desmatamento teve a ver com políticas públicas e eficiência, vamos dizer assim, do Estado cumprindo o seu papel, mas teve também um papel muito importante da agricultura se intensificando e reduzindo a demanda por área nova. Isso é muito claro, quer dizer, os dados antigos mostram, as projeções futuras também mostram. Então nós já estamos cumprindo parte dessa agenda ambiental, certo? Agora a gente precisa começar a, vamos dizer assim, engordar essa agenda ambiental, eu acho. Bom, e a questão da produtividade, que o ministro falou também, quer dizer, nós estamos projetando 25% de crescimento de área com 51% de crescimento de produção em grãos, principalmente, quer dizer, digamos que 2/3 do aumento da produção virá por produtividade e 1/3 virá em cima de áreas novas, certo? Agora, eu acho que a gente pode jogar o desafio. Será que a gente não consegue fazer isso, essa relação 1/3, 2/3 ser, vamos dizer assim, maior? Quer dizer, você ter mais da produção explicada por produtividade, menos do que área? Eu acho que a gente pode, quer dizer, tem tecnologias para isso, e eu acho que a gente devia, talvez, adotar vamos dizer assim, algumas metas assim, informais e dizer, olha, os 2/3 e 1/3 é importante, mas eu quero ir além disso, para a gente crescer a produtividade acima do que a gente chama de linha de base, do baseline, quer dizer, ir além vamos dizer assim, do business as usual, que pega muito bem para quem está trabalhando, para quem está olhando as questões ambientais. Você crescer acima do business as usual pega muito bem. Bom, para ir terminando, eu acho que o tempo já acabou. Eu não vou falar dos motivos do sucesso aí da agricultura brasileira, eu só queria lembrar para vocês, todos vocês sabem disso, certo? Mas eu não preciso ficar explicando isso para vocês aqui, mas eu queria falar principalmente dos desafios para se chegar nisso. Então, de novo, nós temos o problema da logística que está colocado aí, né? Eu acho que não dá mais para a gente crescer, para atender essa demanda mundial nos próximos 20 anos, a logística ela crescer, vamos dizer assim, nesse ritmo muito inferior à necessidade Quer dizer, a gente precisa abordar as questões econômicas da agricultura. Não adianta eu vir aqui e ficar falando que a gente tem que internalizar a agenda ambiental sem a gente olhar as questões econômicas, certo? A agenda socioambiental, falar só disso, esquecendo dos entraves econômicos. Tem que falar dos entraves econômicos, e eu acho que a gente tem que convencer quem está olhando o lado da agenda de desenvolvimento sustentável que os entraves econômicos são parte dessa agenda, senão não adianta nada, né? E eu acho que os entraves são 3, são as questões logísticas, as questões regulatórias, quer dizer, de certa forma, aqui no Brasil a gente tem um nível de instabilidade das regras que é muito grande,
né? E isso dificulta demais você olhar 20 anos, você olhar 30 anos, você não sabe direito o que vai acontecer, né? Você acaba, os custos de transação para você se adequar às leis brasileiras muitas vezes são custos muito elevados, então eu acho que é hora da gente encarar de frente. Quer dizer, vamos dizer, eu internalizo a agenda ambiental, mas eu quero contrapartidas aqui. Eu quero que os meus problemas econômicos sejam atacados com igual importância do aumento de obrigações que eu estou assumindo, que eu estou aceitando participar, né? E a outra coisa é a discussão toda aí do expandir com preservação, que eu acho que, na verdade, é o desenvolvimento de uma agricultura de baixo impacto. Eu não vou chamar de baixo carbono, porque acho que isso, reduzir emissão de carbono é um pedaço do tripé, né? Nós temos que pensar numa agricultura de baixo impacto, né? Numa agricultura, e nós temos que medir esses impactos, a gente ainda não sabe. Tem muita coisa que não é medida, quer dizer, nós temos um trabalho grande aí para avaliar impacto de perda de solo, você tem papers, trabalhos enormes, muito bons da Embrapa espalhados por aí, mas você não tem um negócio bem feito, tá certo, completo, que se organiza tudo. Então, acho que a gente tem que trazer essa ciência que está olhando, vamos dizer assim, as boas práticas agrícolas para dentro dessa agenda ambiental e produtiva, tirar só da agenda produtiva e trazer para a agenda ambiental. Bom, para terminar, que eu tenho 2 minutos só, então eu acho que essa é a agenda socioambiental aí, que eu acho que o setor agrícola deveria assumir para si, dizer, eu quero liderar esse negócio, eu quero liderar a questão da implementação do novo Código Florestal, quer dizer, eu faço parte do grupo de stakeholders interessados em fazer esse novo código funcionar. Então, acho que essa é importante, né? Quer dizer, nós temos uma grande discussão aí sobre os planos de ação aí para reduzir desmatamento, certo? Como eu mostrei, a agricultura é um setor que, para manter sua competitividade, ela necessita de áreas novas, vai necessitar, quer dizer, eu não consigo ver a competitividade da agricultura brasileira ser mantida se a gente imaginar que você tem desmatamento zero. Então, esse é um debate quente e uma boa parte dos grupos que está discutindo essa questão do desmatamento zero não está interessado em entender a agricultura. Está interessado basicamente em discutir o desmatamento zero. Não é todo mundo, mas alguns estão só pensando nisso. Então, eu acho que aí não adianta brigar com essa turma, nós temos que dialogar, certo? É um momento de iniciar um diálogo. Agora que o Código Florestal terminou, vamos iniciar esse diálogo. Bom, a outra coisa, eu acho super importante que o setor agrícola assuma para si a responsabilidade de fazer o Plano ABC funcionar, certo? Acho que o Ministério está fazendo muita coisa, mas tem várias iniciativas multi-stakeholders aí tentando fazer o Plano ABC funcionar. Eu acho o Plano ABC pequeno e pouco ambicioso, ele tinha que ser muito maior, certo? Mas vamos começar de um tamanho, vamos implementar e aí a gente faz ele crescer, porque aí ele passa a funcionar. Então, eu acho que o Plano ABC é vamos dizer assim, a primeira grande iniciativa de política da agricultura assumir para si as questões ambientais. Então, acho que é super importante. Então, acho que a gente precisa não criticar o Plano ABC, pelo contrário, né? Tem a agenda da pobreza rural, né? Quer dizer, 50% da pobreza no Brasil ainda está no campo. Por que não? Tá certo? Isso ser pensado em termos de inclusão desses produtores nas cadeias produtivas, tá certo? Já tem gente aí de algumas áreas do governo mais ligadas a esse grupo concordando que integrar nas cadeias produtivas é necessário. Então, por que o setor, vamos dizer assim, o agronegócio brasileiro não traz um pouco esse tema para si? Eu acho que ele devia trazer para si, né? Nós só temos a ganhar com isso, né? Toda a questão das iniciativas privadas aí, então, por exemplo, estimular aí as boas práticas, as práticas que reduzem impacto, acho que isso é muito importante a gente... E aí sim dar uma mensagem política de como é que você faz uma agricultura verde nessa linha aí de uma economia verde, porque assim, a percepção que existe, quem assistiu a alguns eventos aqui, todo mundo que falou de economia verde falou assim, mas a agricultura ainda está atrasada no processo de adequação dos padrões de economia verde. Esse discurso apareceu muito aqui, bem colocado, de forma técnica, não de forma, vamos dizer assim, panfletária, certo? Mas existe uma percepção que a agricultura está a um passo atrás dos outros setores da economia, que, a meu ver, é completamente absurdo isso. Pelo contrário, a agricultura, na verdade, ela tem o menor custo de incorporação da economia verde, o custo marginal, tá certo? Está no setor agrícola, ou seja, a gente consegue fazer isso com muito mais rapidez. Obrigado, gente.
Muito grato ao senhor André Nassar, do ícone, até pelo esforço no cumprimento do tempo. Serei sempre grato por esse esforço. Quero convidar agora para expor o tema Tecnologia e Segurança Alimentar, o pesquisador da Embrapa, Elíbio Rec. Por favor. Senhoras e senhores, bom dia, autoridades presentes. Eu gostaria de agradecer o convite da Fiesp, da Firjan, Prefeitura do Rio de Janeiro e Fundação Roberto Marinho para estar presente. Eu gostaria de falar e apresentar para vocês qual o equilíbrio que eu acredito que exista, intrínseco, na relação ser humano, agricultura e biodiversidade, meio ambiente. Eu quero passar aqui. Ao olharmos nosso planeta, embora as estatísticas indiquem que nós temos suficiente alimento no mundo, existem 2 pontos que estão escondidos nessa estatística. Um deles é a iniquidade. Iniquidade porque nós temos 1 bilhão de pessoas famintas no nosso planeta. E a insustentabilidade porque os sistemas produtivos que nós utilizamos a nível massal, eles são insustentáveis em termos de utilização de recursos, níveis de emissão, impactos nos ecossistemas. Bem, isso originou uma pergunta que foi a origem de um trabalho que nós fizemos há 2 anos, um trabalho global, sobre como intensificar a produção de alimentos no mundo de uma forma sustentável, até 2050. Bem, para tanto, só para mostrar para vocês, quem tiver interesse de ler todo o trabalho que foi feito, coordenado pelo David, na Inglaterra, foi um trabalho, como eu disse, global, eu tive a oportunidade de participar, e o resultado desse trabalho é que a ciência e tecnologia terão um papel proeminente na redução de impacto ao meio ambiente, na intensificação sustentável da produção de alimentos para 2050. E é sobre isso que eu vou falar. O resultado desse nosso estudo mostra que a agricultura do futuro vai envolver ações operacionais, muitas vezes relacionadas ao Estado, o uso de rotações de culturas e tecnologias muito simples e completamente dominadas, associada às altas tecnologias. E nós estamos falando da genética de fronteira, que envolve todas as disciplinas que nós temos. E eu vou mencionar um pouco sobre isso e dar um rápido exemplo. Pode clicar, por favor, no primeiro quadrinho. Por favor, eu peço a gentileza. Rapaz. No segundo também, no terceiro. Se nós olharmos uma célula, e essas células são as nossas células, são as células da maioria dos organismos no nosso planeta, nós temos os cromossomos no segundo quadrinho, e embaixo, se nós desenovelarmos um cromossomo, nós temos a sequência de DNA. Isso é que nós chamamos de nosso genoma. Pode clicar no primeiro, por favor, de cima. Então, nós, através do conhecimento da genética e conhecimento dessas sequências dentro do genoma de cada célula viva que existe, nos possibilita, o próximo, por favor, ao lado, conhecer e localizar de forma muito precisa desses cromossomos, onde está cada característica que faz uma planta crescer mais, que nos faz ter uma cor diferente, ou que nos faz crescer e que nos faz produzir todas as proteínas e o funcionamento do nosso metabolismo. E aí você pode clicar embaixo, por favor. Esse vai ser o último. Espero que não tenha sido tanto técnico. Hoje, nós temos o domínio de entrar dentro de um genoma, de praticamente qualquer genoma, e fazendo o que vocês estão vendo agora nesse filme, nós temos a capacidade de retirar ou colocar genes de uma forma extremamente precisa. E essa precisão, uma vez introduzida nesse genoma, ele vai ser integrado, ele vai fazer parte desse novo genoma. Uma vez saindo do núcleo, a nossa fábrica de proteínas vai produzir as características que nós temos interesse, que no caso vegetal pode ser uma resistência seca, pode ser um aumento de produtividade, pode ser a produção maior de raízes. Então, essa tecnologia, eu tenho absoluta convicção, ela vai sustentar, sem dúvida,
produção e a intensificação sustentável da produção de alimentos para o futuro. E eu vou mostrar alguns dados para vocês. O Brasil se torna, então, um principal e um dos principais produtores e responsáveis, protagonistas pela intensificação sustentável da produção de alimentos para 2050. Provavelmente, nós vamos ter que duplicar essa produção de alimentos. O Brasil tem utilizado as tecnologias de fronteira, o Brasil tem feito uma utilização da genética moderna ao longo dos últimos anos, e eu vou mostrar um dado interessante para os senhores. Do lado esquerdo, os senhores podem ver, isso é uma quantidade de solo e, ao lado, uma quantidade de soja. Isso era o que nós produzíamos na década de 90. Em 2011 e 2012, vocês podem ver que nós necessitamos muito menos solo e para produzir mais sementes. E na previsão para 2030 é que nós possamos utilizar menos solo ainda e podamos triplicar a produção de alimentos. Isso é a introdução de tecnologia dos sistemas produtivos, responsáveis pela ação do Estado, da Embrapa, das empresas privadas presentes no Brasil e de todo o sistema da agropecuária produzido. Vamos para alguns números. O ciclo dessas plantas está reduzindo. Os senhores podem ver que, na década de 90, o ciclo era de 140 dias, e nós já estamos reduzindo para 120, pensamos, em 2030, utilizar apenas 110 dias. O número de plantas por hectare também está sendo reduzido. Os senhores podem ver hoje 550 e pensamos chegar em 200 em 2030. A produtividade, entretanto, está aumentando, de 2.400 para 8.400. E, obviamente, nós sabemos que a redução da população urbana é um fato que deverá estar ocorrendo, completamente natural. Bem, em 96, juntamente com a empresa BASF, uma empresa alemã, nós decidimos desenvolver uma soja tolerante a um produto químico para ser uma alternativa à soja existente no mercado e que domina praticamente perto de 100% em alguns países da cultura e do uso de soja. Então, uma opção a mais para o agricultor, uma opção a mais para o meio ambiente, para você poder fazer uma rotação de cultura mais amigável ao meio ambiente. Nós desenvolvemos essa planta. Essa planta foi liberada para comercialização em 2010 pela CTN-Bio. É um exemplo importantíssimo para o mundo de parceria público-privada, muito preconizada, mas com pouquíssimos exemplos se nós tratarmos de commodities, e foi desenvolvido no Brasil com patente brasileira, como eu disse, em conjunto com a BASF. Nós analisamos também o potencial, se nós tivermos, esse gráfico está com muitas informações, mas só imaginando se nós tivermos um nível de mercado entre 10% e 30%, nós vamos reduzir entre 1 milhão e 7 milhões o consumo de combustível anual, e que vai representar entre 3 e 20 milhões de quilos de emissão de CO2 na atmosfera. Vocês podem perguntar, isso é muito? Vai mudar o sistema? Não, mas é edificando com cada tijolo que nós vamos construir uma sustentabilidade na redução de emissão. E a agricultura está, sim, indo nessa direção. Eu não posso deixar de falar da estrutura que sustenta essa produção do agronegócio brasileiro. Não é um fato muito alegre, mas é um fato que tem que ser encarado. Nós temos aproximadamente 1 milhão de fazendas, de fazendeiros, que representam 30% do total e produzem 76% da produção nacional. Por outro lado, nós temos mais de 3 milhões de estabelecimentos que representam 64% do total e produzem só perto de 23% da produção nacional. Bem, o que eu quero mostrar com isso é que, veja bem, do lado verde, entre esses 22% da produção nacional, nós temos 2,4 milhões de estabelecimentos que produzem só 6% do valor bruto da produção nacional, e o ganho anual desses estabelecimentos é menos de $3 mil. Por outro lado, nós temos, dentre esses 76%, 90 mil estabelecimentos que produzem 33%, 239 mil estabelecimentos que produzem mais 15%, e 1 milhão de pequenos fazendeiros com módulos, até 4 módulos fiscais, que produzem cerca de 26%. Por que eu mostro esse gráfico? Não é simplesmente uma compilação do óbvio,
da existência da estrutura do agronegócio, mas é a enorme pujança que esse pequeno segmento tem no cenário mundial. Um retrato da agropecuária brasileira e uma pujança que, tratado com políticas públicas eficientes, que possam dar condições mínimas para esses produtores, que eles estão normalmente localizados em região de solo mais pobre, eles têm menos assistência técnica, eles têm menos maquinário. Você dando a esses produtores uma condição, nós, de um ano para o outro, nós podemos duplicar ou triplicar a produção nacional sem expandir 1 hectare e sem cortar nenhuma árvore nesse país. Bem, semente de soja, vocês sabem, tem 40% de proteína e 20% de óleo. Nós vamos explorar também essas sementes. Em casa de vegetação, nós podemos fazê-la produzir 5 ou 10 vezes mais. Nós estamos usando essas sementes também e o domínio da engenharia genética da soja para produzir fármacos, expandindo, assim, a atuação do agronegócio para outros setores produtivos, como o setor farmacêutico. As plantas vão ser capazes de produzir fármacos recombinantes, no caso, uma molécula contra HIV, de uma forma economicamente viável. Eu vou passar mais rápido. Nós temos também a possibilidade de manipular o metabolismo da produção de soja. Nós podemos fazer uma soja que tenha um nível de oleico maior e um nível de linoleico mais baixo. Isso aí é de extremo interesse para o mercado de bioenergia, porque você torna o óleo bem mais amigável para o motor. Nós podemos também obter plantas com resistência à seca, vocês podem ver acima e abaixo uma planta, e a plantas com aumento da produção de raízes. E esse é um dado que uma foto que eu peguei do Richard Flavel, da Calgene, meu amigo, que ele está produzindo arroz, vocês podem ver, controles são os arroz não transgênico e arroz sob condições de seca. Ou seja, isso é muito importante em relação à água. E eficiência de fixação de nitrogênio de plantas manipuladas usando engenharia genética. Bem, mas tudo isso, nós temos a possibilidade de inúmeras outras manipulações, que eu não vou citar aqui, mas tudo envolvendo a engenharia de metabolismo e de processos relacionados a várias plantas. Mas o que eu gostaria de falar é que o que sustenta essa maravilha desse agronegócio brasileiro é a nossa biodiversidade. É a biodiversidade que nos fornece os recursos aquíferos, que nos fornece a estabilidade dos ecossistemas, que nos fornecem a estabilidade climática, a proteção do solo, a reciclagem dos nutrientes. Então, o sucesso do agronegócio brasileiro, ele se deve, sem dúvida, a toda essa nossa biodiversidade. Obviamente, biodiversidade essa que deve ser preservada e é fundamental que seja preservada para que nós possamos continuar a produzir. Mas não é sobre isso que eu vou falar nos próximos slides. Em adição, nós temos que demonstrar como que nós vamos agregar valor à biodiversidade de uma forma sustentável. Então, usando, mais uma vez, as tecnologias que eu mostrei anteriormente, nós vislumbramos gerar produtos completamente inovadores, usando o que nós estamos chamando hoje de domesticação sintética da biodiversidade. Nós não vamos precisar explorar a biodiversidade e os organismos, mas sim fazer a mímica do que eles estão produzindo que nós queremos. Isso é uma tecnologia sustentável. E eu vou dar exemplo prático para os senhores. Bem, esse é um deles, um projeto que nós iniciamos, são, em sua maioria, aqui você tem macaúba, pequi, pinhão manso, mamona, e dendê e soja. Algumas dessas não são domesticadas. Mas elas produzem óleos extremamente importantes, eu vou acelerar. E nós podemos fazer a mímica desse óleo e produzir, não utilizar necessariamente essa planta, mas produzir um óleo semelhante, por exemplo, numa semente de soja. Então, eu vou passar mais rápido para vocês verem um exemplo prático. Essa é pode clicar nessa... Isso é uma aranha que está produzindo uma seda. Então, eu vou dar um exemplo para os senhores, porque isso é importante. A nossa biodiversidade
detém praticamente a maioria das espécies de aranhas do planeta, e ela produz um fio muito resistente. Esse fio, ele se nós formos avaliar a resistência e flexibilidade, ele é mais resistente que o aço. Então, o que nós decidimos? Nós coletamos aranhas, alguns poucos exemplares, na região da Amazônia, da Mata Atlântica e dos Cerrados, fizemos o genoma dessas aranhas, da glândula produtora de seda, clonamos genes e, usando engenharia computacional, nós podemos prever a proteína que nós vamos produzir e construir uma proteína completamente sintética. Essa proteína, nós podemos ter uma noção da sua elasticidade e da sua resistência e levar isso para... pode apertar, por favor? A prática, que nós colocamos essa proteína sintética em uma bactéria, produzimos ela sinteticamente no laboratório e agora nós estamos produzindo uma fibra da teia de aranha sintética, completamente sintética no laboratório, sem a necessidade, nunca mais, de pegar nenhuma aranha na natureza. Nós já dominamos o processo da produção de seda, fio de aranha, que tem inúmeras aplicações em muitos setores produtivos. Esse é um exemplo, a fibra sintética da teia de aranha, em comparação com o nylon, isso é um fio de aproximadamente 20 centímetros. E nós fazemos, obviamente, estudos estruturais a nível de nanoestrutura, para realmente ter condição de fazer uma aranha, uma seda exatamente como a aranha faz, e vislumbramos também, eventualmente, colocar maior resistência no fio do algodão, se nós conseguirmos introduzir essa proteína da teia de aranha no fio de algodão, nós vamos ter um fio mais resistente, que é de muita importância para a indústria têxtil, ter um fio mais resistente que as máquinas, ao processarem, não arrebentem o fio. Ou seja, eu tenho convicção de que a biodiversidade é uma parte essencial da agricultura, de sustentação da agrícola, e que a relação, essa foto eu tirei na região dos Cerrados, que você pode ver pecuária, floresta, pássaros e agricultura ao fundo, ela é uma questão e um ponto importante, sustentável e que tem toda a relação com sustentabilidade. Então, colocando a agricultura em cima da sustentabilidade, nós precisamos ter uma nova métrica, principalmente para o pequeno agricultor. Nós não temos mais que ficar necessariamente preocupados só com a produtividade e o rendimento, mas nós temos que considerar a relação do pequeno agricultor com outras questões, como a percentagem de crianças na escola, que é o que muito me preocupa, e seu conhecimento ecológico da região. Terminando, então, eu deixo uma pergunta aos senhores. Nós realmente queremos quebrar esse paradigma? Porque, com o nível de tecnologia e conhecimento que nós temos hoje no Brasil, eu considero inaceitável tirar essas fotos e ver que ainda existem pessoas com esse nível de agricultura no nosso Brasil e em vários outros países também. Bem, voltando então ao planeta novamente, eu tenho convicção de que nós precisamos intensificar o investimento na educação das nossas crianças, que vai gerar e possibilitar investimento em ciência e tecnologia, que é o que vai assegurar o futuro sustentável e a melhoramento de vida no nosso planeta. Muito obrigado. Quero agradecer a Elíbio Reck e a André Nassar, eles estarão conosco mais adiante na etapa de debates deste nosso encontro. Muito obrigado. Se quiserem, podem tomar os seus lugares. Eu quero convidar a todos agora a um breve intervalo para que retornemos em 15 minutos com apresentações, em 10 minutos, já estão me corrigindo aqui, 10 minutos para as apresentações dos cases de sucesso do agronegócio brasileiro. Até já.